Enem 2017, questão 147. Um adolescente vai a um parque de diversões, tendo, prioritariamente, o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4, dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada das 5 áreas, com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Veja o esquema, a figura. Suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade de ele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a identificação do problema, cálculo de probabilidades. Informações. Você vai perceber que as informações condensam, o enunciado condensa todas as informações na figura e que, por exemplo, aqui, percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades. Essa parte do enunciado diz que as probabilidades estão restritas às possibilidades, às próprias possibilidades da figura. Então, o que vai acontecer? O adolescente chega aqui na entrada e vai até a área 4. E para isso tem alguns pontos em que ele tenha que tomar decisões, ou seja, alternativas. E eu vou marcar aqui na letra A. Nesse ponto ele tem duas possibilidades, duas alternativas. Também na letra B e na letra C, que ele tem 3. Nesse outro ponto ele também tem alternativas, que eu vou chamar de D. E aqui, para ir para 3 ou passar direto, eu vou chamar de E. Então agora eu posso coletar as minhas possibilidades. Ele tem o caminho que passa por A, B, C, ou ele tem o caminho que passa por A, D, E. Então, começando. Caminho 1. O caminho 1 vai ser o caminho que passa por ABC, que eu vou representar por C1. Então eu tenho para ir da entrada até a área 4, ele tem as etapas 1, 2, 3 referente a ABC. Então, para cumprir esse caminho todinho, ele tem as etapas e tem as possibilidades de cada etapa. E aí eu lembro do princípio da contagem. As possibilidades das distintas etapas multiplicam-se, efetua a multiplicação dessas possibilidades. Então, número de possibilidades da etapa A, número de possibilidades da etapa B e número de possibilidades da etapa C. Em A eu tenho duas possibilidades. Em B eu tenho duas possibilidades, ou ele vai para 3 ou ele passa direto. E em C eu tenho 3 possibilidades, ou ele vai para 1, ou ele vai para 5, ou ele passa direto para 4. 3 possibilidades. E a multiplicação entre elas vai dar 12. E assim eu posso calcular minha primeira probabilidade, que é a probabilidade do caminho 1. E qual é a condição? A probabilidade de ele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar. Ou seja, ele tem que chegar de primeira. Se ele tem que chegar de primeira, claro, ele só tem uma possibilidade. Entre quantas? Entre 12, só tem uma chance entre 12 possibilidades. Só vai ter uma chance, num total de 12 possibilidades. Essa aqui é a minha informação 1. Se ele escolher o caminho 2, que eu vou representar por C2. Então, para ele
percorrer tudinho, para ele cumprir esse processo todo, ele tem três etapas. E as possibilidades, o que vai haver entre as possibilidades dessas etapas distintas? A multiplicação, princípio da contagem. Então, possibilidade de A vezes possibilidades de D vezes possibilidades de E. Em A, 2. Em D, 2, ou ele vai para 2 ou ele passa direto. Em E, 2 também, ou ele vai para 3 ou ele passa direto. Totalizando 8 possibilidades. E as probabilidades, probabilidade dele escolher o caminho C2 vai ser na mesma condição. Em C2, ele tem que acertar de primeira. Essa é a condição da entrada até a área 4. Então, se é de primeira, ele só tem uma possibilidade. Entre quantas? No total de 8. Essa é a minha informação 2. E como o problema pede para totalizar, a probabilidade dele chegar à área 4, ele pode chegar com que condição entre os caminhos? A condição é o ou. Ele não é obrigado a passar pelos dois, a passar por um e depois por outro. Ele pode passar por um ou pode passar por outro. Quando eu tenho o ou entre as probabilidades, eu tenho a soma das probabilidades. Só relembrando, quando eu tenho o i entre as probabilidades, eu tenho a multiplicação das probabilidades. Portanto, probabilidade final por 1 e 2, a probabilidade final vai ser a soma da probabilidade do caminho C1 mais a soma da probabilidade do caminho C2. Isso vai me dar probabilidade C1 do caminho C1, 1 sobre 12, mais a probabilidade C2, 1 sobre 8. Fazendo as contas, MMC 24, 24 dividido por 12 vai dar 2, 2 vezes 1, 2, mais 24 dividido por 8 vai dar 3, 3 vezes 1, 3. E a gente finaliza com a probabilidade final igual a, perdão, aqui é 2, igual a 5 sobre 24. Alternativa letra C. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.